aqui é o Danilo Mazzucchin, e se você tem dúvidas se você pode ou não, se nós podemos ou não anunciar, por exemplo, produtos alcoólicos, bebidas alcoólicas, se nós podemos ou não anunciar produtos que tenham um conteúdo apelativo sexual, será que nós podemos anunciar no Google jogos de azar? Se você tem essa dúvida, ou se você está atuando numa dessas áreas ou tem clientes numa dessas áreas, esse conteúdo é justamente para você. Porque além de falar para ti se você pode ou não atuar, eu vou lhe mostrar como que o Google enxerga essas áreas. E é aquilo que o Google diz, olha, pode fazer, e o que o Google diz, aí você não pode, isso você não pode fazer. E é também como o Google dispõe, olha, você pode atuar, você pode fazer isso, mas tem restrições. Você precisa de pedir minha autorização. Será que a sua área de atuação, será que o que hoje você faz é necessário? Precisa de autorização do Google? Se sim, como que nós pedimos essa autorização? De que forma? Eu vou no chat, eu ligo, eu falo para alguém que eu conheço do Google, olha, e aí, me autoriza? Como que nós fazemos? O conteúdo é sobre isso. O conteúdo de hoje, então, é a nossa quarta aula da nossa série de aulas do nosso curso sobre políticas do Google Ads. Se você caiu aqui neste conteúdo, fez uma pesquisa, enfim, foi recomendado, está assistindo essa aula, saiba que nós já tivemos 3 outras aulas anteriores, aos quais nós falamos sobre as políticas do Google Ads, e esta é a quarta aula. A partir desse momento, então, eu lhe convido a assistir, caso você não tenha assistido ainda, as outras 3 aulas. É bem simples, é só você clicar no card que apareceu logo acima para você, e então você terá acesso a essas 3 aulas. Vamos lá, para que nós possamos iniciar esse conteúdo, eu vou, de maneira rápida, compartilhar minha tela para eu poder lhe mostrar aqui, dentro de uma apresentação de slides, as políticas que envolvem bebidas alcoólicas, que envolvem produtos que têm algum teor sexual. Vamos verificar quais são e como que o Google encara. Eu vou compartilhar contigo agora a minha tela, tá? Então vamos lá, compartilhando a minha tela, compartilhei com você então minha tela. E aí nós temos conteúdos e recursos restritos. Ponto muito importante, na última aula, o que eu trouxe para você? Eu trouxe como último conteúdo as declarações falsas. E aí eu falei da política que trata sobre práticas comerciais inaceitáveis, etc, etc. E nós fizemos todo um contexto, toda uma explicação do que era a política, como que o Google enxergava essa política e também o que nós deveríamos fazer caso nós caíssemos nessa política, em suspensão de conta ou em reprovação de anúncio. Na aula de hoje, no conteúdo de hoje, nós continuamos dentro dessa mesma linha, dentro desse mesmo racional, onde eu vou falar sobre a política do Google e vou lhe mostrar como que nós devemos tomar cuidado para não ter anúncio reprovado. Se tiver anúncio reprovado, como que nós buscaremos requalificar, assim como também como suspensão de conta. No caso de conteúdos e recursos restritos, daqui a pouquinho a gente vai chegar sobre esse conteúdo sexual, vamos chegar sobre a relação de bebidas alcoólicas, né, o que o Google ele diz sobre isso, o que é a política do Google, como que ela trata sobre isso. Mas enfim, em conteúdos e recursos restritos, a maioria desses conteúdos, eles não são sujeitos, eles não farão com que nós tenhamos a suspensão da conta. Olha o que está disposto ali no slide. Geralmente, tratam-se de anúncios que podem ser veiculados. Entretanto, a composição criativa do anúncio pode fazer com que seja ferida alguma ou algumas políticas do Google. Então, basicamente, o que acontece? Quando nós falamos sobre os recursos, sobre os conteúdos e recursos restritos, nós estamos falando de um tipo de política ao qual, em sua maioria, não tende a suspender a conta, mas tende a limitar o alcance do seu anúncio. Você sabe o que é limitação de anúncio? Lá no Google Ads, quando você faz as suas campanhas, vai lá em anúncios, você observa que talvez em algum dos seus clientes, ou se você não comercializa na sua própria conta, no seu próprio nível de anúncio, em alguns talvez esteja escrito ali limitado. Você sabe por que existe essa limitação? Essa limitação, o que ela é exatamente? De fato, é uma limitação de veiculação. O Google ele vai restringir, por exemplo, o seu anúncio não pode ser exibido para menores de idade, o seu anúncio não pode ser exibido em algumas redes do Google. Exemplo, olha, na rede de display não pode aparecer. Olha, lá dentro da rede do YouTube, daqui a rede de vídeo do Google, não pode aparecer, o anúncio não será exibido. Olha, para aquele determinado grupo de público-alvo, aquele determinado grupo de pessoas, o anúncio ele não será exibido. Significa dizer então que, se você pudesse agora, nesse exato momento, o seu anúncio ser exibido,
ter essa possibilidade de ser exibido para X mais Y pessoas. Se você tem um anúncio limitado, você terá a possibilidade de exibir apenas para X. Vamos colocar em números. Hoje você tem talvez 1 milhão de visualizações para um determinado produto que você comercializa. Você poderia ter essas 1000 visualizações, ter talvez a possibilidade de ter 1000 pessoas acessando sua plataforma. Mas se o Google limitar o seu anúncio, talvez você tenha a possibilidade de ter 10% desses 1000, ou seja, 100 pessoas apenas, acessando os seus anúncios, porque o Google limitou. Porque você não pode aparecer mais na rede tal, porque você não pode mais aparecer em determinadas contas de e-mail, porque o Google acredita que aquela conta de e-mail ao qual o usuário está acessando é de uma pessoa menor de idade, menor de 18 anos. Enfim, então você terá muitas limitações. E essa política de conteúdos e recursos restritos, ela trata justamente disso, em trazer essas limitações. Então vamos entender quais são essas limitações e como que nós podemos requalificar, deixar o nosso anúncio qualificado e com a possibilidade de ser exibido em 100% das redes, em 100% dos públicos. Vejamos então. Vou voltar aqui para o computador e aí nós temos conteúdos e recursos restritos. Esta política trata sobre tratamento padrão de anúncios, conteúdo sexual, bebidas alcoólicas, direitos autorais, jogos de azar, saúde e remédios, conteúdo político, serviços financeiros, marcas registradas, requisitos legais, outros negócios restritos, recursos e formatos de anúncios restritos e requisitos do conteúdo para crianças. Se você puder observar aqui no slide, eu coloquei uma marcação com 2 asteriscos em saúde e remédios. Por que eu coloquei isso? Porque como ele é um conteúdo muito extenso, e eu não vou buscar o máximo possível não ser raso com você nesse conteúdo, nós iremos nesta aula, nessa quarta aula, até saúde e remédios, onde eu vou tratar sobre essas políticas. E na quinta aula nós falaremos sobre os demais, tá? Então vamos lá. Vamos passar aqui o slide, nós temos tratamento padrão de anúncios. E aí essa política, ela diz o quê? Trata-se da limitação de alcance que o Google fará em anúncios que tratem sobre temas sensíveis recomendados apenas para maiores de 18 anos. Então aqui o que o Google ele está dizendo? Se você, por exemplo, cria um anúncio, independente do produto, do serviço, da solução que você esteja ofertando e da rede do Google, você esteja ofertando um conteúdo, por exemplo, sensacionalista, ao qual crianças não devem visualizar, ao qual determinados grupos de pessoas não devam visualizar, o seu anúncio ele terá uma limitação de alcance. Se você colocou, por exemplo, alguma parte descoberta de um homem ou de uma mulher, uma parte, por exemplo, você, dentro da sua peça publicitária, mesmo que você não seja da área, por exemplo, de sexy shop, que trabalhe com algum tipo de conteúdo sexual explícito que necessite transmitir isso, mesmo que você não seja, mas no seu produto, na sua solução, você colocou uma pessoa que esteja, uma mulher, por exemplo, que está mostrando parte dos seios da mesma. A partir desse momento, pode entrar como um conteúdo de nudez, inclusive eu vou falar sobre essa política daqui a pouquinho, mas você, na melhor das hipóteses, terá uma limitação do seu anúncio, porque, é óbvio, não é viável, não é saudável para a criança, para ela poder estar vendo aquela imagem, né? Aquela representação. Mesmo que você não seja exatamente, não atue exatamente naquela área, mas você colocou, você vende, por exemplo, celular, mas por algum motivo tinha ali uma mulher segurando o celular e estava os seios à mostra. Pode ser mulher, pode ser homem, enfim, independente do sexo. Fato é que você tem que tomar muito cuidado na sua comunicação visual quando nós falamos sobre o tratamento padrão de anúncios. Assim também como se você for, eu vou criar agora aqui uma campanha de display e nessa campanha de display vai alocar tráfego para o meu site, onde tem uma notícia, onde essa notícia ela é sensacionalista, uma notícia chocante. Por exemplo, vai falar sobre a Covid, né? É um assunto sensível, então você terá limitações, vai falar sobre a guerra. O Google, inclusive, a guerra na Ucrânia, o Google, inclusive, está limitando vários assuntos, vários vídeos, vários artigos, nesse caso, vários anúncios do Google, devido ao fato de que tratem desses temas que são do momento, claro que te traz uma quantidade de pessoas interessadas em entender melhor e você consegue, dependendo do seu produto, do seu serviço, engajar, conectar esse assunto com o seu produto ou seu serviço, mas a partir desse momento também nós temos que entender que são assuntos sensacionalistas, são assuntos sensíveis, e o Google ele tende, e é natural isso, a zelar pelos seus usuários.
Então você vai cair nessa política. Como que eu faço, Danilo, se eu cair nessa relação de tratamento de padrão de anúncio? Né? Como que eu consigo deixar dentro do padrão correto? Você não vai poder trafegar falando sobre assuntos sensacionalistas, você tem que tomar bastante cuidado com a sua copy, se você cair dentro dessa política, verificar como que você está tratando a sua copy, se a sua copy ela tem algum tipo de algum contexto que faça com que o consumidor ele vá realizar alguma ação, por exemplo, de clique, dentro de algum motivo que você deu para ele, ao qual esse é um motivo que tem alguma associação com algum fato sensível do momento. Os próprios exemplos que eu dei são verdadeiros: guerra, morte, alguma pandemia, nesse caso que nós temos do coronavírus. Então tenha muito cuidado com o que você vai escrever, tá? Muito cuidado com o que você vai colocar na imagem, muito cuidado com o vídeo que você vai dispor na sua campanha publicitária. Deu para compreender isso? Bom, então nós temos aqui uma outra política que envolve conteúdo sexual. E aí lá está disposto dentro do slide. Existem categorias altamente restritas, onde limitará muito a veiculação dos anúncios, como anunciar conteúdos com nudez ou encontros sexuais. Assim como existem categorias com menor rigidez do Google, como veiculação de anúncios de produtos sexuais, entretenimento sexual e outros. Então, quando nós falamos do conteúdo sexual, inclusive eu dei uma introdução, né, eu comecei a falar sobre o mesmo, conteúdo sexual pode ser anunciado no Google. Ele pode ser anunciado no Google. Mas você tem que tomar muito cuidado a forma como você vai fazer esse anúncio. Se nós, por exemplo, estivéssemos comercializando produtos sexuais, eu posso sim comercializar, mas desde que eu respeite o Google e, claro, as demais pessoas que estarão visualizando esse anúncio. Então, depende de como você faz a composição gráfica do mesmo. Né? Tem que se tomar muito cuidado com as imagens que você vai colocar para representar esse produto. Quando você trabalha com um produto, você vai comercializar um produto de nudez. Você tem um sexy shop, por exemplo, conforme inclusive eu coloquei no nossa introdução, um pouco antes. Aquele produto que você está anunciando, esse produto que você está anunciando, que pode sim ser anunciado no Google, ele já terá uma limitação de alcance, porque o Google ele considera que a comercialização de produtos que têm alguma associação à nudez, que tem associação ao âmbito sexual, é um conteúdo sexual, ele tem uma possibilidade grande de fazer com que uma quantidade X de pessoas não se agrade com aquele conteúdo. E outra quantidade Y de pessoas não tem a idade, maturidade para ver esse determinado tipo de conteúdo. Então ele já vai limitar de alguma forma o teu conteúdo. Ele tem uma limitação alta quando nós falamos de nudez. Se você não criar uma peça publicitária, por exemplo, em rede de display, não criar uma peça publicitária pensando em vídeo, pensando ali em rodar no YouTube, que vá fazer com que a pessoa, de fato, ela conheça, ela saiba que o produto faz sentido para ela, tem ali o apelo sexual, beleza. Mas se você conseguir fazer isso sem utilizar imagens chocantes, imagens fortes, né? Por exemplo, pessoas seminuas, se você conseguir utilizar, ser persuasivo sem ter essa linha editorial, você só terá a limitação. Vai conseguir rodar. Agora, se você for para um viés, aonde que é um conteúdo sexual que eu estou divulgando, um produto, é um gel, etc, etc. E aí você colocar, por exemplo, o efeito que esse gel terá ao ser utilizado, e aí você expor em formato de imagem, muito provavelmente você vai sair dessa política, que ela simplesmente limita o seu anúncio, e você vai para uma outra política, e sua conta ela será suspensa. Não mais, nem o seu anúncio será reprovado, sua conta ela vai ser suspensa direto. Tá? Você está abusando da rede de anúncios do Google, e não pode. Tá? Não pode. Inclusive, nós falamos sobre isso também nas últimas aulas, né, nas aulas que nós tivemos anteriores, sobre esse abuso da rede de publicidade do Google. Então, tomar muito cuidado quando nós falamos sobre conteúdo sexual. Tem algumas áreas que são menos complexas de serem anunciadas. Se eu, por exemplo, estou falando sobre encontros sexuais, eu sou uma casa de swing, por exemplo,
Tá? Você pode anunciar no Google, casas de swing podem anunciar no Google, só que você também está dentro de uma alta limitação de anúncio, porque a maioria não, mas uma grande parte do público não pode visualizar esse tipo de conteúdo. Então o Google ele vai limitar o seu anúncio. Agora, eu estou dentro de uma área ao qual eu tenho um site de entretenimento. As pessoas, elas acessam esse site e lá elas se relacionam, mas dentro do ambiente online. Dependendo da forma como está composto visualmente esse site, e se você deixar muito claro, antes mesmo do consumidor ele acessar o site, e após inclusive acessar o site também, ter páginas, né, que a gente chama, inclusive, poderíamos colocar como uma pre-sell. O que o consumidor ele verá após aquela página, você tem a possibilidade de ter uma limitação menor do Google. Não uma limitação tão restrita. O Google ele coloca conteúdo sexual com 2 tipos de limitações. A alta limitação, poucas pessoas irão poder ver, ou uma quantidade bem menor de pessoas que poderiam ver, elas terão a possibilidade de enxergar o teu anúncio. Você não aparecerá em várias redes do Google, tá? Várias redes do Google você não aparecerá. E você tem aqueles anúncios, aqueles anunciantes que, devido aos anúncios deles e a área que ele está atuando, por exemplo, que nem eu disse, é um site de entretenimento, ele não ser tão chocante assim, não ser um conteúdo tão explícito, a partir desse momento você é considerado como um conteúdo menos restrito. Então o seu anúncio ele aparecerá para mais pessoas. O ideal para quem atua nessa área, para os clientes que nós temos inclusive que atuam dentro dessa área de conteúdos sexuais, que nós falamos bastante, é para que toda a peça publicitária, por mais que você queira expor de uma maneira mais agressiva, tem que tomar muito cuidado. Pezinho lá para trás, para que você, então, seja encarado ali. Se for produto, geralmente você vai ser encarado, dependendo do produto, é claro, dependendo muito do produto. Né? Se eu estiver falando de disfunção erétil, vários produtos de disfunção erétil você consegue comunicar esse produto sem precisar de utilizar nenhuma imagem, entre aspas, tá, escandalosa. A partir desse momento, então, você vai cair como dentro da política de limitação de anúncio, que é natural, sempre você vai cair com conteúdo sexual e limitação de anúncio, mas não a alta, vai aparecer para mais pessoas. Agora, não, eu tenho o mesmo produto de disfunção erétil, mas aí eu vou lá e coloco, enfim, você já sabe, né? A partir desse momento, então, você colocou esse tipo de foto, sua conta, inclusive, ela pode até ser suspensa. Beleza? O que nós temos mais aqui? Qual que é o próximo? Bebidas alcoólicas. E aí, nós podemos anunciar bebidas alcoólicas, sim ou não? E aí nós temos lá. Podemos anunciar bebidas alcoólicas no Google, mas deveremos respeitar alguns critérios, como expor o teor alcoólico no topo da página e não segmentar para países aos quais exista proibição de veicular esse tipo de conteúdo. Tome muito cuidado com a copy e com a segmentação para não ter reprovação ou até mesmo suspensão. Então, quando nós falamos sobre bebidas alcoólicas, nós também estamos falando de um conteúdo sensível. Para não prolongar muito a explicação, muito daquilo que eu falei do conteúdo sexual, você copia e cola para bebidas alcoólicas. Você tem que tomar muito cuidado da forma como você vai expor esse produto. Já aconteceu aqui da agência mesmo, uma área que não tinha nada a ver com bebida alcoólica, mas na peça publicitária atrás tinha um bar. E aí no bar, meio que na vitrine daquele bar, tinha algumas bebidas alcoólicas. E a partir desse momento que nós passamos a veicular esse anúncio, o anúncio em si ele foi reprovado. E aí foi reprovado justamente pela política de bebidas alcoólicas, que você não pode trafegar dependendo da forma como você está buscando, dentro da forma como você está se comunicando. Se você vai vender a bebida alcoólica, ou se você está falando de bebida alcoólica, tem que ficar muito explícito que você está falando ou você está comercializando bebida alcoólica. Esse é o princípio de tudo. Tá? E você necessita, e isso era algo óbvio que não tinha no site do nosso cliente, porque ele não estava comercializando bebida alcoólica, e só um ponto, só aqui abrir um parênteses, isso vai acontecer sempre quando tiver 2, 3, 4, por exemplo, garrafas ali de bebidas alcoólicas, o Google ele vai entender que boa parte da sua imagem, se for rede de display ou se for vídeo, inclusive também, uma parte do seu conteúdo importante está mostrando bebida alcoólica. Então talvez ali o Google ele possa encarar que você esteja fazendo um marketing de substituição. E a partir desse momento, então, seria algo ilícito. Tá? Você estaria ferindo, estaria abusando da rede de publicidade do Google. Então, mesmo que você não tenha
a relação de eu quero comercializar bebida alcoólica, mas na sua composição gráfica você colocou dentro do seu cenário as garrafas lá de bebida alcoólica para simular um cenário, qualquer coisa, e foi encarado como, pode na verdade ser encarado como bebida alcoólica. E aí fecha aqui o parênteses. Se isso acontecer, o que você deve fazer? Alterar a sua peça publicitária. Não, Danilo, mas eu comercializo realmente bebidas alcoólicas. O que eu tenho que fazer então que o meu anúncio ele foi reprovado? Possa ser que ele tenha sido reprovado porque na sua página de destino ela não está correta. Sua página de destino, por exemplo, um dos fatores, se você for comercializar bebida alcoólica, você tem que colocar lá em cima, lá no topo da página, lá que a gente chama na catedral, né, que é a parte de cima do site. Quando a pessoa acessa o teu site, ela vai olhar para aquilo que é o teor alcoólico. Então já tem que estar lá disposto qual que é a taxa de teor alcoólico daquela bebida. Se você não colocar, é passivo de reprovação de anúncio. Você está ferindo, você não está de acordo com as políticas do Google Ads. Outro ponto importante, você não pode segmentar para qualquer público-alvo. Então, públicos-alvo ao qual terão pessoas que são menores de idade, você não pode, porque menores de idade não podem beber bebidas alcoólicas. Tá? Outro ponto, a minha bebida eu exporto, Danilo, eu sou exportador dessa bebida X aqui, inclusive a minha marca, essa marca aqui XPTO. Beleza, legal. Aí você está exportando para outros países. Só que, será que naqueles países o Google permite com que se rode campanha para bebida alcoólica? Que eu estou falando de Brasil. O Brasil permite, com as restrições, mas permite. Mas outros países não, tá? Tem países que não permitem. Então, se você criou uma campanha, segmentou o Brasil e colocou outros países, um desses países não permite, o seu anúncio ele pode ser reprovado na melhor das hipóteses, ou inclusive sua conta ela pode ser suspensa, também porque você está violando a rede de publicidade do Google. Então, tenha bastante cuidado com isso, tá? Então, toma cuidado se você estiver fazendo a comercialização de deixar a sua página de destino correta, e se você não estiver comercializando, mas utilizou alguma imagem ali que tenha bebida alcoólica, retire essa imagem, utilize alguma outra composição. E, obviamente, conforme eu disse, se está dentro dessa área, como que você vai comunicar para o consumidor. Isso é muito importante e a segmentação que você vai fazer no Google Ads também. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, Danilo, eu tenho alguma dúvida referente a conteúdo sexual, porque minha área e eu tenho dúvida que apareceu isso aqui no Google, ou se eu posso anunciar A, B, C, me pergunta, coloca aqui nos comentários, faça perguntas e a partir desse momento eu vou responder para você, tá bom? Agora, o que nós veremos? Nós veremos sobre direitos autorais. Você só pode anunciar soluções que tenham direitos autorais se tiver a autorização legal. Então, nós podemos anunciar produtos, serviços que tenham direitos autorais, mas nós temos que ter a autorização legal para poder anunciar esses produtos, esses serviços, esses produtos, essas soluções. Podemos então enviar ao Google esta autorização para evitar que o anúncio seja limitado e ou a conta suspensa. Caso tenha reprovação por DMCA, precisará contestá-la para que seu anúncio seja requalificado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos agora a política de direitos autorais, onde muitos caem nessa política. Antes de falar mais sobre essa política, eu quero apenas deixar um rápido recado institucional da Mazuquim. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazuquim é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazuquim para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento, a Mazuquim Plus, uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazuquim. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Voltando então, quando nós falamos da política de direitos autorais, aonde inclusive eu citei que muitos acabam, entre aspas, caindo, ferindo as políticas do Google devido a esses direitos autorais, estou me referindo, por exemplo, a empresas que
trafegam anúncios de softwares de outras empresas, né? E essas empresas talvez inclusive tenham dado autorização para esses representantes poderem vender os seus softwares. Entretanto, este anunciante, este representante que está fazendo anúncio no Google, ele não pediu a autorização do Google. Danilo, como assim pedir autorização do Google? Você tem que preencher um formulário. Então, imagina agora, por exemplo, IPTV. Você trabalha com IPTV, seu IPTV ele é legalizado aqui no Brasil, tá? Você pode vender esse IPTV, essa marca de IPTV. Entretanto, você não pediu para o Google a liberação para poder comercializar esse IPTV. A partir desse momento, a sua conta ela pode ser suspensa por práticas comerciais inaceitáveis, porque você vai estar utilizando marca que não é sua e é marca registrada, ou na melhor das hipóteses, o seu anúncio ele será reprovado e vai aparecer lá os direitos de DMCA. Né? Pensando, na verdade, DMCA se esse produto ele for dos Estados Unidos. Né? Se esse produto, inclusive que a gente fala de IPTV, acontece bastante isso. Né? Então você tem aquele produto, aquele IPTV que é dos Estados Unidos, é de uma empresa estadunidense, a partir desse momento, então, você começa a comercializar aquele produto, aquele software, aquela solução, aquele streaming, e você cai na política lá de DMCA, que é a política de direitos autorais. Danilo, mas eu caí, o que eu faço então? Beleza, se você tem autorização, preencha o formulário. Não, eu não tenho autorização para poder comercializar esse produto. Então você tem um grande problema, né? Porque se você não tem autorização legal para comercializar esse produto, a partir desse momento, então, você não pode comercializar. Mas eu vejo vários anunciantes ali anunciando dentro do Google. De fato, existem diversos anunciantes. Isso é um fato, acontece bastante, mas assim, pensando em vias legais, você não pode anunciar, tá? Mesmo que vários outros acabem anunciando. Nós temos aqui uma quantidade expressiva, inclusive, de clientes que atuam em áreas semelhantes, ou inclusive dentro dessa mesma área que eu acabei de falar de IPTV, tá? Mas nós sempre buscamos indicar e, obviamente, analisar a legalidade dessa possibilidade de fazer estes anúncios, de comercializar, muito mais do que fazer anúncios, de comercializar esses produtos. E aí, para evitar suspensão e reprovação, nós preenchemos esse formulário. Danilo, onde que está esse bendito formulário que eu preciso de preencher agora? Porque eu tenho um software aqui, ou eu tenho um produto A, B, C, eu vendo joias, e as joias elas são da marca XPTO, e eu preciso dessa autorização, porque o Google está colocando como produto falsificado, por exemplo. Tudo bem, pede aqui nos comentários, eu envio para você esse formulário, tá bom? Beleza? Vou compartilhar novamente aqui a minha tela, e aí nós partimos para o próximo conteúdo, que é os jogos de azar. Então, vamos lá. Jogos de azar. Para anunciarmos jogos de azar, na página de destino, é necessário expor como funciona o jogo em detalhes, seus riscos e não fazer promessas sobre benefícios ao jogar ou após jogar. Para determinados jogos é necessário solicitar a autorização do Google. Então, muito parecido com o que nós estávamos falando com direitos autorais, a política de direitos autorais, nós temos jogos de azar também. Você pode anunciar apostas esportivas, está em super alto, né, está hypado. Pode anunciar apostas esportivas. Beleza, não tem problema nenhum, qualquer tipo de aposta. Desde que você deixe muito claro no teu site o que você está comercializando, desde que você não segmente para pessoas menores de 18 anos, e a explicação, todo o contexto que você dispor no teu site não pode induzir o usuário, o consumidor, a realizar o jogo. Mas Danilo, eu quero que ele realize o jogo. Tá, legal. Só que muitas vezes você vai falar das recompensas que tem em jogar. Fulano de tal jogou e ganhou tanto e a partir desse momento ele mudou de vida. Isso não pode. Você não pode fazer isso nem parecido com isso. Google não permite, você vai ferir as políticas. Mas eu vi que no site da empresa de apostas ABCD tem. Legal, é porque talvez, muito provavelmente ainda um ser humano do Google ou a inteligência artificial não detectou, mas em algum momento detectará. Então não é porque um está fazendo que você tem que fazer o que você pode fazer. Simplesmente porque ainda não pegou, não aconteceu da política ser aplicada para aquele. Tá? Mas você não pode. Então pode anunciar sim jogos de azar em geral. Eu quero anunciar, por exemplo, jogos de cartas. Tá? Eu jogo tarô e eu quero anunciar. Você pode, desde que você não faça promessas. Eu vou ver agora qual é o seu futuro. Então você não pode fazer isso. Por mais que
a área em si de atuação, automaticamente quem vai consumir desse serviço, quem vai consumir dessa solução, queira isto como um resultado. Talvez ver o seu futuro, prever o seu futuro. Tá? Verificar o que vai acontecer dentro dos próximos dias, das próximas semanas. Mas isso você não pode expor. Porque você não pode prometer aquilo que você cientificamente não pode comprovar que vai acontecer. Se você não pode fazer isso, a partir desse momento, então, você não pode propagar, você não pode divulgar. Para quem assistiu às aulas anteriores, sabe bem do que eu estou falando, inclusive, né? Sobre as práticas enganosas, sobre práticas comerciais inaceitáveis, as declarações falsas. Então, às vezes, a sua declaração para você é uma verdade porque você vive aquilo. Mas se não está cientificamente provado, então você não pode expor, você não pode colocar como uma promessa. E outro ponto importante, determinadas ocasiões você vai precisar da autorização do Google, assim como nós falamos dos direitos autorais. Então vai precisar de preencher um formulário, nesse formulário que você preencher, você vai estar pedindo a autorização do Google para que você possa anunciar. Tem áreas aos quais, de jogos de azar, que você não pode simplesmente, fui lá e fiz o anúncio, comecei a anunciar, tá bom? Danilo, eu estou na área aqui de jogos de azar, eu preciso desse formulário, me envia. Coloca nos comentários e eu envio para você, beleza? Vamos lá, saúde e remédios. Saúde e remédios. Fabricantes de produtos farmacêuticos precisam ter a aprovação do Google para anunciar. E aqui no Brasil não se pode anunciar medicamentos controlados, mas sim apenas de venda livre. Só podemos anunciar medicamentos com validação dos órgãos competentes, por exemplo, nesse caso aqui no Brasil, a Anvisa. Não podemos anunciar nada relacionado a aborto, prática proibida. Precisamos de liberação do Google para rodar anúncios que tratem sobre reabilitação de drogas. Existem várias opções para solicitarmos liberações de veiculação de anúncios para o Google mediante ao que estamos ofertando. Então, quando nós falamos da política de saúde e remédios, ela é bem extensa, tá? Eu não coloquei tudo aqui nesse slide, tem muita coisa para se falar sobre saúde e remédios. Inclusive, se você tiver uma farmácia, ou se você for uma indústria farmacêutica, um fabricante de determinado, por exemplo, estimulante, qualquer tipo de produto que entre na categoria de produto, inclusive suplementos, tá? E você tiver tido algum tipo de suspensão ou de reprovação, geralmente traz muita reprovação, você pode colocar nos comentários, eu busco lhe ajudar de uma maneira um pouco mais profunda, porque aqui eu teria que ser, não digo raso, entretanto, eu não posso colocar tudo, porque senão nós teríamos que ter um vídeo, um conteúdo só para isso. Inclusive, se você quiser um conteúdo só para falar da política de saúde e remédios, eu posso criar um conteúdo só sobre a política de saúde e remédios, e aí sim eu consigo me aprofundar bem mais. Mas fato é que nós não podemos anunciar remédios controlados, muitos países não se pode anunciar nada de remédios, tá? Muitos países. Então, é a mesma coisa que eu falei da bebida alcoólica, se você exporta os seus remédios, né, você tem lá suplemento e você exporta o suplemento, e ele caiu lá como um remédio, e naquele país não pode anunciar, a política não pode anunciar remédios, a partir desse momento, então, você pode, inclusive, ter suspensão de conta. Tem que tomar bastante cuidado quando você trafega para outros países, porque as políticas elas mudam bastante de um país para o outro. No Brasil, você tem muita liberação, na verdade. Aqui é bem tranquilo anunciar. Agora, outros países, por exemplo, países da Ásia mesmo, é bem mais restrito os anúncios. Você não pode colocar qualquer, entre aspas, tá? Qualquer copy. Inclusive, em áreas em geral, você não pode anunciar. Se você anunciar, sua conta ela seus anúncios estarão violando a rede de publicidade do Google, pode ser suspensa. Outros pontos que eu citei aqui no slide foi quanto, por exemplo, aborto. Então, nada que tenha alguma aborto, você não pode anunciar, tá? Mas no meu blog eu coloquei a matéria ali de aborto. Olha, eu não indico, porque eu já peguei casos aqui na agência de suspensão de conta devido a justamente isso que eu acabei de falar. Um artigo de aborto e a conta estava suspensa, tá? E nós fizemos a consultoria para poder ajudar a reativar a conta. O que nós fizemos foi remover o artigo de aborto e no link, ainda bem que a pessoa, geralmente, eu não sei o que acontece, mas geralmente, quando a gente pega para fazer consultoria de suspensão de conta, os anúncios estão todos excluídos. As pessoas excluem os anúncios. Não pode excluir anúncio. Você não pode excluir anúncio, não pode excluir recurso, não pode excluir campanha, porque aí o que nós precisamos? Nós vamos precisar de alterar. Se você excluiu, a entidade não existe mais, não tem mais como alterar, né? Então é importante que você não exclua. Nesse caso, ela não tinha excluído, nós conseguimos alterar e conseguimos ter êxito na reativação da conta. Bom, falei sobre a relação, o último ponto do slide que nós tratamos foi sobre
a quantidade grande, inclusive, de formulários existentes aos quais o Google nos permite enviarmos as solicitações para que nós possamos rodar dentro dessa política de saúde e remédios. Porque dentro da política de saúde e remédios, você tem tantas nuances, tantos itens que o Google coloca, remédio que ele é de comércio livre, remédio que ele remédios que eles são controlados, ele vai colocar uma lista, se você entrar na política mesmo, ele coloca uma lista dos medicamentos que você não pode, em hipótese alguma, anunciar. Aí ele vai colocar uma lista dos remédios que você não pode anunciar nos países A, no grupo A, dos países do grupo B, países do grupo C, é bem extenso mesmo. Então ele dá algumas na verdade, possibilidades de formulários para que se você se sentir, mas puxa, eu posso rodar isso daqui, o Google ele errou, para que você então possa pedir para o Google para você poder rodar aquela sua campanha, porque você entende que você não está ferindo as políticas do Google. Vou te dar um exemplo. Você criou agora um suplemento, tá? Suplemento alimentar. Você criou agora um suplemento alimentar, você deu o nome para ele de ABC, e você entende que, inclusive, ele não deveria nem ser encarado, nem entrar aqui na política de remédios. Tá? Você não tem a validação desse suplemento, você não tem a validação científica do mesmo, quais são os efeitos que o mesmo causa. Entretanto, você acredita que ele não deva entrar como um remédio. Se ele não deve entrar como um remédio, ele não tem que estar na política de saúde e remédio. Você pode enviar um formulário para o Google, então, citando o porquê que você acredita que aquele seu suplemento alimentar, ele não deva entrar nessa política. Pegando um gancho nisso que eu estou dispondo para você, que eu acabei de falar para você, ponto muito importante. Aqueles medicamentos que eles estão ainda em fase de testes, então acabou de descobrir a cura para o câncer e é o remédio ABCD. Muitas pessoas naturalmente, e isso acontece, viu? Tem vários aí medicamentos, ou alguns na verdade, que falam que cura a doença A, doença B, doenças inclusive muito graves. E aí, obviamente, se a pessoa está enferma, ou se conhece uma pessoa que está enferma, a pessoa acaba indo buscar esse tipo de medicamento, e é muito natural, nós, seres humanos, né, nós temos esse instinto de sobrevivência, e dependendo de querer também ajudar o próximo, e aí nós buscamos, então, trazer essas soluções. O Google ele entende que isso pode ser utilizado como uma forma de manipular os seus usuários, manipular as pessoas que fazem as buscas com a melhor intenção possível. E a partir desse momento, então, se aquele medicamento ele ainda não foi clinicamente comprovado, se ele não foi aprovado pela Anvisa, no caso aqui de Brasil, se não foi aprovado pela FDA, se a gente estiver falando dos Estados Unidos, você não pode anunciar no Google. Então, o seu produto ele caiu como medicamento, ele não tem ainda a aprovação aqui no Brasil da Anvisa, você não pode rodar no Brasil esse produto. Tá bom? Esse produto que eu digo, esse remédio. Certo? Então, ele tem que ter já uma comprovação científica, tem que estar validado para que, de fato, você possa anunciar o mesmo. É dessa área, você quer ter mais informações? Coloca nos comentários que com certeza eu irei lhe ajudar. Tudo bem? Bom, conteúdo político. Na próxima aula, na nossa aula 05, na quinta aula sobre políticas do Google Ads, nós falaremos sobre conteúdo político. Então, quais conteúdos e aonde que eu posso anunciar, aonde que eu não posso anunciar, o que eu devo fazer se eu quiser anunciar, tem que preencher algum formulário também, não tenho. Enfim, nós começaremos falando sobre conteúdos políticos e aí, claro, nós temos uma lista de outros conteúdos aos quais nós abordaremos, como por exemplo, conteúdo financeiro também, que é uma política bem extensa, falando sobre conteúdo financeiro, quitação, empréstimo, antecipação, enfim. Nós falaremos também sobre os conteúdos financeiros, tá? Espero que esse conteúdo ele tenha feito sentido para você, e se fez sentido para você, por gentileza, curta esse conteúdo para poder ajudar, para que esse conteúdo do YouTube ele entenda, o algoritmo do YouTube entenda que é relevante. Você que está assistindo esse conteúdo, talvez você já tenha uma maior intimidade com o Google, então você entenda como é que funcionam os algoritmos, né? Então dá aquele like que é importante para nós. Se você entendeu que é um conteúdo relevante, então faz sentido você compartilhar com aquelas pessoas que você entende que é relevante para você, né? Afinal de contas, eu quero transmitir conhecimento para aquelas pessoas que são próximas a mim, que são meus amigos, que eu quero bem, enfim, e aquelas pessoas que são coesas à minha área de atuação. Então compartilha com essas pessoas, e se você tiver alguma dúvida, não hesite, coloque nos comentários e no melhor tempo possível eu vou responder para você. Bom, um grande abraço e até a nossa próxima quinta aula sobre políticas do Google Ads. Um abraço, até lá!
Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.